Este episódio é oferecido pela Insider, mais detalhes ao final do vídeo. Há cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos, uma área densa de uma gigantesca nebulosa começou a colapsar gravitacionalmente em torno de um ponto central. Formada principalmente por hidrogênio e hélio, ela também continha elementos mais pesados, deixados ali por supernovas ocorridas em um passado distante. A conservação do momento angular formou um disco cujo centro era a protoestrela que um dia se tornaria o Sol, e o calor vindo dela começou a empurrar os elementos mais leves para longe, deixando apenas os pesados na área interna. O sistema solar era caótico. Calcula-se que pelo menos 200 protoplanetas do tamanho de Marte se formaram naquela época, e como só sobraram 4 planetas rochosos, é fácil deduzir que a maioria ou foi ejetada para longe, ou caiu no Sol, ou se chocou entre si, formando Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e os inúmeros asteroides que nos acompanham em nossa jornada orbitando o Sol. A Terra teve, portanto, uma infância violentíssima. A Lua é resultado de um desses choques e, julgando pela quantidade de crateras que tem, percebe-se que nosso planeta também foi intensamente bombardeado enquanto ainda engatinhava. O tempo, porém, passou e o sistema solar foi se tornando pacato. Choques entre seus componentes, pelo menos os maiores, ficaram cada vez mais raros, mas não pararam de acontecer. O último deles aqui na Terra, ocorrido há 65 milhões de anos, dizimou 75% das espécies, inclusive o grupo mais amado pelas crianças, os dinossauros não aviários. O impacto do asteroide de 10 km de diâmetro liberou a energia de 5 bilhões de bombas atômicas iguais à de Hiroshima, disparando erupções por todo o planeta. As cinzas do impacto dos vulcões e dos incêndios florestais cobriram nossa atmosfera por pelo menos 15 anos, impedindo a fotossíntese. Os mamíferos só sobreviveram porque eram pequenos, podiam se abrigar facilmente e precisavam de pouquíssimo alimento. Mas será que nós, talvez os mamíferos mais bem-sucedidos da atualidade, muito maiores e carentes de energia do que nossos diminutos antepassados, com todo o nosso conhecimento e tecnologia, conseguiríamos sobreviver a um impacto semelhante? Ou uma catástrofe como essa é tão absurdamente grandiosa que seria impossível evitar um destino parecido com o dos dinossauros? A resposta depende de alguns fatores, dos quais o principal é se saberíamos antecipadamente ou não do impacto. Nesse momento temos olhos excelentes monitorando os objetos capazes de colidir com a Terra, mas alguns casos extremos, como asteroides vindos da direção do Sol ou de fora do Sistema Solar, seriam difíceis de detectar. O que aconteceria se um deles nos pegasse de surpresa e caísse no mesmo ponto em que seu irmão antigo, a Península do Yucatán? Obviamente, quem estivesse no México, no sul dos Estados Unidos e na América Central seria vaporizado. Além do calor, o impacto causaria uma onda de choque que mataria todos os seres vivos num raio de 1.500 quilômetros da cratera. Os abalos sísmicos causados pelo rompimento da crosta derrubariam prédios por todo o globo, e as cidades costeiras seriam varridas por tsunamis que chegariam a até 300 metros de altura. E isso seria apenas o começo. 35 trilhões de toneladas de rocha, a fatia da crosta terrestre jogada para o espaço com o impacto, voltariam a entrar na atmosfera e tornariam o planeta um inferno. O calor e os terremotos, pelo menos, indicariam aos habitantes do outro lado do mundo o que aconteceu, dando tempo para os mais sortudos procurarem abrigo. Existem milhões de abrigos nucleares espalhados pela Terra, alguns capazes de acolher milhares de pessoas, mas mesmo os menos afortunados teriam alguma chance. Nossas maiores cidades possuem redes de túneis capazes de receber parte de sua população em um caso como este.
Viver dentro de um metrô não seria bom nem agradável. As pessoas se matariam por um pouco d'água ou comida e vai saber que tipo de alimento estaria disponível. Mas certamente uma parte da população sobreviveria aos primeiros efeitos do impacto e seria capaz de voltar à superfície quando as coisas se acalmassem para encarar uma nova vida muito menos confortável do que a que temos agora. Porque a queda do asteroide traria também efeitos a longo prazo. Demoraria décadas para toda a poeira e fuligem descerem da atmosfera, o que causaria uma pequena era do gelo e acabaria com as plantações, limitando tremendamente nossas fontes de alimento. Nossos antepassados distantes sobreviveram graças ao seu tamanho diminuto, lembra? Isso não aconteceu à toa. Mas é bastante improvável que toda a humanidade perecesse. Voltaríamos à Idade da Pedra, mas começaríamos uma segunda aurora. Talvez, em alguns milênios, reconstruiríamos a infraestrutura confortável que temos hoje. Esse cenário, porém, é improvável. Não só o espaço próximo da órbita da Terra está muito mais limpo do que há 65 milhões de anos, como agora temos diversos olhos voltados para o céu. Nós conhecemos intimamente a órbita de objetos com até mesmo poucos metros de diâmetro. Seria praticamente impossível deixar um asteroide de 10 quilômetros passar desapercebido. E o mais importante, agora temos como nos defender. Você deve se lembrar da missão DART que ocorreu em setembro de 2022. Nela, uma espaçonave pouco menor do que um carro pequeno colidiu com um asteroide também diminuto, Dimorphos, que orbita um outro maior, Didymos. O objetivo da missão era encurtar sua órbita em até 73 segundos. Ela diminuiu em 33 minutos. Isso aconteceu porque o asteroide atingido é basicamente uma pilha de pedras unidas gravitacionalmente, ou seja, ele não tinha a rigidez de uma única rocha, sendo muito parecido com o asteroide Bennu que você está vendo agora. Por conta disso, a colisão não criou uma cratera, mas deformou o asteroide. Parte das pedras que o formavam foi atirada para longe pelo impacto em si, mas outra parte foi ejetada pelo calor criado pela batida. O asteroide se transformou temporariamente em um cometa e a emissão de tanta matéria foi o que o fez perder muito mais velocidade do que o previsto. Ela agiu como o motor de um foguete, que atira gases aquecidos para trás para se mover para a frente. No caso de Dimorphos, que sofreu uma colisão frontal enquanto caminhava em sua órbita, o efeito foguete o empurrou no sentido oposto, desacelerando sua velocidade orbital. Isso quer dizer que já temos a tecnologia necessária para desviar asteroides como ele, e ela é bem mais eficiente do que imaginávamos. Por sorte, praticamente todos os asteroides que se aproximam da Terra atualmente são parecidos com ele, então estamos razoavelmente seguros. Basta detectar a possível ameaça a tempo de lançar uma nave, quanto mais cedo melhor. Não podemos descartar, porém, que algo maior venha a nosso encontro. E comparado com o Dimorphos, o asteroide que matou os dinossauros era muito, muito maior. Se o detectássemos décadas antes do impacto, seria possível desviá-lo com a mesma técnica empregada pela sonda DART. E algo desse tamanho certamente seria visível décadas antes. Mas e se não tivéssemos tanto tempo assim? Uma das ideias seria explodir uma bomba muito poderosa ao lado do asteroide. Isso não o destruiria, afinal, se ele se partisse, os pedaços resultantes seriam tão mortais quanto o asteroide inteiro. Mas uma explosão próxima a ele poderia empurrá-lo para uma trajetória segura. Outra ideia é usar lasers para agirem como o impacto da DART no Dimorphos, aquecer o interior do asteroide e o fazer ejetar matéria, o que o empurraria para o lado oposto, como se usássemos foguetes para manobrar. Há ainda uma terceira ideia: amarrar velas solares no asteroide e usar o fraco, mas constante vento solar para desacelerá-lo. São conceitos mais complexos do que simplesmente chocar uma sonda com o asteroide,
mas há mentes brilhantes trabalhando neles e aparentemente temos tempo para testar tudo isso antes da próxima colisão. E mesmo se não tivermos, talvez ainda haja um plano B. Nesse momento, tanto a colonização da Lua quanto a de Marte estão sendo colocadas em prática e até o fim da década é possível que já tenhamos seres humanos morando tanto no planeta vermelho quanto em nosso satélite natural. Não serão muitas pessoas e talvez elas não consigam voltar para repopular o planeta, mas elas certamente seriam testemunhas do espetáculo mais grandioso e trágico que a humanidade já viveu. Quando eu era mais novo, eu jogava esgrima, um esporte onde você precisa usar uma jaqueta grossa para impedir ferimentos. É lógico que eu não ia treinar sem nada por baixo, afinal a jaqueta não era exatamente feita para se usar na rua. Então eu usava camisetas que ficavam suadas até eu chegar em casa e tomar um banho. É uma pena que a Insider não existia naquela época. Se eu vestisse uma tech t-shirt para treinar, muito provavelmente me sentiria seco bem mais cedo e não passaria tanto calor enquanto combatesse. Afinal, o tecido modal transfere o suor mais rapidamente que o algodão para longe do corpo e ainda evita odores desagradáveis, já que consegue desativar 99,9% das bactérias que vivem em nós. Nesse mês de março, você consegue um desconto ainda maior para comprar sua tech t-shirt através do canal. Seguindo este link, ou o que está no comentário fixo e usando o cupom BREVES15, você já tem 15% de desconto, mas algumas peças você consegue levar com até 48% nas promoções dentro do site. Aproveita lá! Se você ficou curioso em saber os detalhes da missão DART, assista este vídeo. Esses foram os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Se você gostou do que viu, considere apertar o botão de seguir agora. Eu sou Juliano Righetto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.